diz no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25 e também o 26, ele nos diz que tiraria do meio de nós todas as enfermidades. Também ele nos diz que acrescentaria os dias de vida sobre nós. E no verso 26, na parte C, diz a palavra do Senhor, que Ele é o Senhor que nos sara. O propósito de Deus, da mensagem de Deus, é inteirar-nos do que a palavra de Deus nos ensina. Se você está doente, quero te dizer uma coisa: Deus quer te curar. Antes de você ficar plenamente convencido de que Deus quer que você seja curado e tenha boa saúde, sempre haverá dúvida em sua mente se você vai ser curado ou não. O diabo sempre lançará os dados malignos. Portanto, nós temos que confiar plenamente na palavra do Senhor. E enquanto houver dúvida na sua mente, você não conseguirá receber a sua bênção. Não poderá existir fé perfeita quando a mente está em dúvida, a menos que você exerça fé sem duvidar e também sem vacilar. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A palavra galardoador é recompensador. Deus quer nos abençoar com saúde divina. Podemos ver também lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida, querido, é um impedimento para que possamos receber da parte de Deus. Quando as pessoas estão plenamente convencidas de que Deus quer curá-las e de que não é a vontade de Deus que estejam enfermos, estejam doentes, quase sempre são curadas quando recebem a oração, ou até mesmo antes de receber, porque a fé já está estabelecida no seu coração. O conhecimento disso, querido, é a base sobre a qual a fé vai poder agir perfeitamente. Deus é honesto ou não? A palavra de Deus diz no livro de Números, capítulo 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Também podemos ver em 1 Reis, capítulo 8, 56, parte B. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras. Salmos 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Jeremias 1, versículo 12, parte B. A palavra diz que Deus vela sobre as palavras dele para cumprir. Sabe o que significa o verbo velar? Significa zelar, cuidar, proteger. Em seu infinito poder, Deus está atento à sua palavra, com zelo, vigilância, para cumprir. Creia nisso, meu irmão. Não encontramos base alguma para duvidar de Deus. Não duvide de Deus. Se você precisar duvidar de alguma coisa, duvide das suas próprias dúvidas, porque são elas que não merecem confiança. Mas jamais duvide de Deus e da sua palavra. O nosso querido irmão D.L. Moody disse: há alguma razão por que você não deveria ter fé em Deus? Deus já quebrou alguma das suas promessas? Eu desafio qualquer infiel ou descrente a apontar uma única promessa que Deus tenha feito e deixado de cumprir.
Satanás é mentiroso. Jesus disse isto: posso abrir e mostrar a você. Durante 6.000 anos, Satanás mentiu aos homens, dizendo que a palavra de Deus não é verdadeira. O diabo nega a palavra de Deus e promete tudo aos homens, mas não cumpre nenhuma promessa que ele mesmo faz. 3 milhões de pessoas, todas curadas. No Antigo Testamento podemos ver isso. Deus anunciou-se como aquele que cura seu povo. Com estas palavras, ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, versículo 26, a parte C. Ele disse isso a quase 3 milhões de pessoas. Êxodo 12, 37. Cada uma daquelas pessoas creu que a palavra de Deus era verdadeira. E o resultado? Cada uma delas, quando precisava, era completamente curados. Todos eles foram libertos. Livro de Salmos 105, 37 está escrito que Deus fez sair o seu povo e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Dá para imaginar 3 milhões de pessoas sendo curadas, saudáveis, ninguém fraco, ninguém debilitado, ninguém doente? Pois é, o nosso Deus, ele é capaz sim de fazer isso. Creia nisso, querido. Se isso foi verdadeiro lá na antiga aliança, no tempo de Israel, sobre a lei, enquanto mais agora, é muito mais verdadeiro agora, para mim, para você, que fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, nosso querido Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo sobre a graça, a misericórdia e a verdade. Então, querido, transforme isso numa verdade sólida, que você conhece tanto quanto 2 mais 2 são 4. A cura para você, para mim. Todos podem ser curados. Receba pela fé. No mundo de hoje, as doenças, as enfermidades estão ceifando as vidas humanas. O desejo da ciência médica é demonstrar as suas grandes realizações. A doença continua devastando as vidas humanas em todo o mundo. É trágico. É que essas moléstias, doenças, estão afetando os corpos de incontáveis milhões de pessoas, de cristãos, enquanto pregadores e professores, influenciadores, por tradições teológicas, muitas vezes oferece como apoio pouco mais do que palavras de simpatia e simplesmente piedade. Eles afirmam à vítima que seu sofrimento deve ser a vontade de Deus e que vai cooperar para o bem, de que Deus está ensinando ao doente alguma lição para que ele seja humilde, que talvez seja castigo de Deus, ou que por intermédio disso a pessoa irá aproximar-se mais de Deus, vai se consagrar mais, mas se consagrar mais daquele que opera sua vontade em nossas vidas por meio da doença, ou acha que Deus está operando isso, a vontade dele por meio da doença. Os cristãos não precisam ficar doentes, nunca, assim como não precisa viver em pecado. Sempre é da vontade de Deus nos curar quando suas condições inerentes são cumpridas, ou seja, quando nós andamos segundo os propósitos de Deus, sem quebrar princípios. Porque a doença é um inimigo. Os cristãos não precisam ficar doentes. Não. Sabe qual foi a razão por que aqueles 3 milhões de israelitas ficaram sãos e fortes? É que eles creram no que Deus disse em sua palavra. A sua palavra diz: eu sou o Senhor que te sara. Isso lhe foi dito e eles agarraram com unhas e dentes. A única razão por que a doença faz tamanho estrago entre os cristãos hoje em dia é que muitos deles não creem no que Deus diz. Eles sabem que Deus disse: eu sou o Senhor que te sara, mas por alguma razão não acreditam no que Deus diz. E por isso mudaram seu eu sou para eu era. Eles acreditam que Deus era e não é mais, mas Deus é, pois a palavra dele é a verdade. Se sobre a antiga aliança, a antiga lei, 3 milhões de pessoas,
todo aquele povo de Deus, né, foram curados de uma só vez e puderam gozar de boa saúde, muito mais o povo de Deus hoje, porque está vivendo sobre a nova aliança da misericórdia, da graça, da verdade, estabelecida sobre a promessa de Deus. Uma promessa superior, uma aliança superior, uma aliança no Novo Testamento.